Sou. E aí, como que vocês estão? Vou fazer assim, tá? Foi uma falha técnica aqui. Todo mundo bem? Hum? Vou esperar o pessoal ir entrando. Hum. Hoje a gente vai fazer de um jeito diferente, tá bom? Deixa eu só ver aqui se eu tô no lugar certo. Aqui. Tô no lugar certo, né? Amiga, eu tô aqui que tinha umas 3 lives marcadas. E onde eu apertei? Eu apertei no certo. Eu tô no lugar certo. Tô no sendo em Deus, não tô? Bora nessa energia gostosa? Bora! Que tá dentro da gente. Rafa, Carol, Elis, linda! Graciana, Ana Cecília, oi gata, você, meu amor, maravilhosa. Ó, tava aqui, deixa eu só trocar música, essa música deliciosa, super alta astral. Ainda não sei também, é maravilhoso. Eu acho que eu entrei certo. Se não entrei, é porque era para ser assim. Vamos lá, gente. Então vamos fazer esse lugar, né, de... Porque assim, agora não é mais um lugar que a gente vai acessar. É um lugar que é, foi. Então, vamos perceber. E para podem colocar a mão assim no coração, como se você estivesse puxando a essência de toda a tua criação, puxando, puxando, puxando a essência de Yeshua no seu DNA, a essência da sua força, a essência desse amor, a essência de ser um filho e uma filha de Deus, e vai puxando aqui, ó, puxando só para você sentir no seu coração, puxando, 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 e traz para você assim, ó, traz para fora, puxando, puxando a verdade sobre a sua alma, puxando, puxando, e de repente você vai abrir as mãos assim, ó, para o mundo, abre e deixa a verdade da sua alma se espalhar. Vocês vão sentir a leveza, o fluxo fluir, a imensidão. Só deixa aí, só deixa aí. Vamos misturar o nosso poder de Deus aqui, eu com um pedacinho dele, cada um de vocês com um pedacinho, e a gente vai juntando um grande tornado de luz para tudo quanto é lugar. E você pode repousar as mãos, deixando elas abertas para você se entender ou duvidar sobre o que você é, deixando cada pedacinho do filho, daquilo que você é, se entrelaçar como uma dança, varrendo a atmosfera, varrendo até as suas próprias ideias, e de você se maravilhar com esse tamanho, com essa imensidão. Leva para essa imensidão para que o seu cérebro entenda que a partir de agora é desse tamanho mesmo que a gente vai ser. Leve, fluido, filho de Deus, expandidos, expandidos, onde nada parece, onde só flui.
Agora eu vou pedir para vocês focar atenção nesse aparente externo para você também. Foca nessa sutileza para você. Foca nessa dança que é sua mente. Foca nesses reinos elevadíssimos que você está aqui. Você tem uma música altíssima. Toda a sua mente, essa sua vida. Eternizando a conexão desse amor com Deus. Eternizando a grandeza que só você. E reconhecendo que nessa sua mente você pode expressar sobre Deus. E trazendo esse olhar suave na abundância, você vai incluindo o seu corpo, sua fisicalidade, incluindo, 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 uma posição, inclui, inclui, inclui. E coloca as mãos que estavam esticadas para poder sentir o seu tamanho, incluindo no teu corpo humano. Você pode pôr a mão no coração ou no estômago, onde você sentir que você vai perceber mais. E inclui a tua humanidade nessa imensidão, nessa dança com a tua alma. E para ficar mais forte, para você perceber sinceramente, você simplesmente se entrega. E se entrega ao processo. Se conecta de qualquer bobagem ou interferência. Aqui é o momento para você, não importa o que eu esteja dizendo, foque em você, foque em Deus, foca na tua alma, foca na verdade, foca na fluidez, não foque mais no problema, foque na solução, foque na solução, foque na solução. Se abra para Deus, se abra para Deus e saiba que você é um com Ele aqui agora. Foque na verdade. Foque no fundo da sua alma. E se desafia a não criar nenhum bloqueio por nada do que você ache, por nenhum nada, porque nada pode te parar, nada. Se conecte à sua perfeição, se conecte à sua alma, agora, 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 agora. E junta tudo e deixa o corpo esquentar. Deixa o corpo esquentar. E deixa o corpo esquentar. E vai ampliando esse foco. Tratando de estar com você. Tratando de soltar todo o resto do que você acha certo, do que você acha sobre você. Se entregue à sua imensidão agora.
Se entregue à sua imensidão agora. Se entregue à sua imensidão agora. E o quão fundo você consegue, quão fundo você consegue se permitir mais? Sabe que você se propõe mais? Será que você precisa de alguém te dizendo o que você precisa fazer? Ou será que você precisa de referências para poder chegar em algum lugar? Será que você não tem o suficiente para poder encontrar e voltar a acreditar e ativar as suas capacidades de vida? Será? 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 Vai fundo, vai fundo, vai fundo em você. E por 30 segundos, leva sua intenção totalmente no silêncio de você, com você mesmo. A partir de agora, 30 segundos. Respira profundamente e deixe claro o seu corpo, aos seus pensamentos e às suas emoções, marcando aqui que você é um filho de Deus e que você vai começar a agir, pensar em falar comum, porque a sua essência. Respira e vai agora esticando a palma das mãos, como se recolhesse toda a essência, só para o corpo sentir toda a essência da imensidão da tua alma. Recolhe, recolhe, recolhe e vai trazendo de volta para o seu coração. Respira mais uma vez. E assim, ó, podem abrir os olhos. Tá todo mundo bem? Como é que estamos por aí? Hein? Tá tudo certinho? Do que eu onde está, momento. Agradeço muito, muito a oportunidade. A visão desse bastante. Sabe, sensação, na verdade, o sabe, né? Eu digo, a sensação bióticas para ti está sendo começar a perceber que eu consigo fazer trabalho, né?
mim vem a atividade linda, eu percebo nela poucos campos, às vezes de carinho, coisinha ou a gente tem que usar, forçar o lugar. E estou junto nessa coisa de ninguém, as possibilidades, as capacidades, tem a palavra mente muda, você fala pra boca, né? Assim, a oração, quanto mais a gente vai falando, ou em Deus, em todo, as ciências antes eram mais muito bom, ligadas para essa verdade. Só que como as bisavós, nas feridas, nas simples, mas é muito. Então, a pessoa sempre aqui, fazer aqui, as pessoas ajudar as pessoas a cada vez entendendo manifestação de ter acontecido, seja de muitas situações, saber que você própria ia liderar em consciência falar, ser em consciência consciente, a letra, corpo. Eu pergunto para vocês, vocês têm um instrumento, avaliam como se encontra a energia lógica do corpo, sem usar a cabeça para tirar ações, sem você consegue, e a gente pode fazer junto antes de eu conseguir. Simples, muito com atenção. Eu tenho pé. Tá. Ainda, ainda, ainda. É, diz som. Tá. Vamos ver. Agora. Deve ser 7. Deve. Então, não tem essas coisas. A gente pode. Né? A gente faz. Então tá ruim desde o começo, ninguém ouviu nada, isso foi terrível. Vai fazer o quê? Vocês querem que eu interrompa a live? Está incomodando muito? Eu interrompo sem problema nenhum. É porque às vezes incomoda as pessoas, né? Enquanto eu estava fazendo a energia, estava indo bem. Tá, maravilha. O que eu estava falando é para gente para gente perceber as frequências do corpo, né? Perceber de verdade as frequências do seu corpo. Porque o que eu percebo e noto é uma incongruência e não é um apontamento, tá? Eu tô falando porque eu comecei a primeiro perceber em mim, tá? Eu estava ali enquanto eu fazia as canalizações, era aquela energia, aí de repente essa energia altíssima, ela vinha me mostrando aonde que não estava.
no meu corpo biológico e lá dentro, era nos órgãos mesmo, assim, uma pressão, um bloqueio, sabe? E aí, claro, como eu estava no ego, aquela fase, você fica chateada, você, pô, nossa, não sou nada do que eu achei. Aí você pena para um lado, então eu sou terrível e horrorosa. E os mentores, não, a gente só está mostrando para você tomar consciência, porque isso são forças que estavam sendo deixadas de lado, né? A maioria de vocês só usa a frequência mental, então está na hora de usar toda a potência do corpo, mas não fica chateada, está acordando, é assim mesmo, né? E aí, conforme eu fui afinando, ponto por ponto, me permitindo, sentindo aquele azedume, porque se sente, porque você sai do mental, você vê a verdade, né? E isso é um pouco, eu vou dizer, é um rompante que você passa, né? Mas tudo bem, aí você começa a acolhida, o carinho, e aí eu percebi a diferença de vibrar com o corpo inteiro que você fala, conectado com a sua alma, do que você vibrar só no mental. A energia no mental, ela vai fraco, né? Ela não vem com potência total. E quando alguém faz uma emissão, vem toda a verdade junto. É impressionante, ninguém consegue esconder. Não dá. E por isso que é importante a gente se reconhecer, sair da ideia, né? Reconhecer e falar, putz, olha, eu realmente tinha isso aqui. Não adianta eu ficar afirmando e tal, sendo que eu não acredito nisso. Então, peraí, eu começo a afirmar e começo a levar essa afirmação, essa decisão para outros departamentos, né, dessa estrutura biológica, né? Então eu estou falando isso para a gente ir lá nas profundezas. Vocês imaginam todo o hertz do seu corpo levando em direção para o mesmo lugar? Não tem para ninguém, né? Não tem para ninguém, né? E Isaura, assim, é legal você estar trazendo essas, essa sua frase aqui, né, Má? Tem vezes que consigo sentir todas as células, parece um estágio gritando. E você acredita, Isaura? Eu ficava toda empolgada, assim, né? Putz, cara, eu tô sentindo, e é isso. E aí, os mentores, olha, tá normal. Aí eu não posso nem ficar empolgada. Não, sim, você tá saindo do mental, você tá começando a sentir as moléculas, né? Tá começando a se perder, a se encontrar nessa frequência, que é sobre isso, né? E aí eles falaram, vocês ficaram tanto tempo longe dessa consciência que quando vocês começam, vocês ficam super empolgados e aí eu me divirto, né? Eu falo, pô, vou continuar a me empolgar, porque eu sou uma criança aqui. Eles falam, sim, sim, sim. Continue a se empolgar, vocês merecem, mas saibam que isso é normal. Vocês não alcançaram ainda o que está por vir, né? Quanto mais fé, mais trabalho em fé, transcendente, 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 todos os dias, não numa afirmação que te leva até um topo, mas num topo que você nem imagina. Esse é o verdadeiro lugar, esse é o verdadeiro caminho. É muito lindo. É isso, Isaurinha, é deixar de ter razão, não é razão, é junto, sabe? É tudo junto, é tudo em carinho, verdade, descobertas e a sustentação de cada descoberta e também a flexibilidade de poder se permitir mais, e aí que acontece a transcendência do ego, onde o indivíduo ele não se reconhece só de verdade, com o corpo inteiro, como humano, mas ele se reconhece como espírito, né? Um espírito que dá vida ao corpo humano. E aí, como eu sempre falo, ele faz uma reversão de jogo, ao invés dele se tornar um dependente do sistema, não acreditando em si, ele se torna um co-criador do sistema, né? Se tirando dos espelhamentos de que o outro pode fazer o que quiser.
consigo, porque ele fala, eu só sou o que sou, o mundo é meu aqui dentro. E isso é uma grande verdade, né? Mas o resto do corpo, as células, as energias, elas precisam estar na sua verdadeira consciência, que é seu espírito. Não adianta, sei lá, a gente tá ali no trânsito dirigindo, você fala, eu sou luz, eu sou amor, eu sou Deus, eu sou o todo, e aí um cara tira uma fininha ou corta você, te fecha, né? E aí você despeja partículas de ira, criando uma maior guerra. Agora, se você entende que aquilo é uma ilusão, que cada um está vivendo o que precisa e você está sob o seu comando, eu falo, não caio nessa. Eu faço uma emissão de muito despertar de consciência para essa pessoa, porque ela não sabe o que ela está fazendo, né? E aí eu fico em estado de vigia consciente sobre mim mesma de não fazer e não gerar, né, um campo eletromagnético que pode acabar com o dia daquela pessoa. Um momentinho que ela vacilar ali, dar uma baixa de energia ou, sei lá, dar uma baixada na imunidade, ela vai ser atacada por você. Porque a energia daquele momento ela fica ali, ó, rodando, rodando, rodando para encontrar um ponto. E como quando você se conhece, você sabe disso, e você sabe que o outro é um pedacinho de Deus, você toma consciência disso para falar, não faça essa emissão, tá? Faça uma emissão de muito despertar da consciência, mas é importante, caso você queira, pensar em ter um pouquinho mais de educação de trânsito, porque o mundo não gira só em torno de você, nós somos uma fraternidade, e você pode fazer uma emissão carinhosa sobre isso, mas também mostrando o seu ponto de vista, mas não impondo, não dando um soco na cara. E aí, quando ele sair da defensiva, aí é o outro polo, quando ele sair da defensiva do ego, que eu chego primeiro, rápido, estou buzinando, a hora que ele tiver numa defensiva, um instante, quando ele sentir uma graça, uma alegria, ou qualquer momento que ele recebeu, sei lá, uma carta de amor naquele dia, um vacilozinho, esse bem vai entrar, né? Esse bem, ele entra. E aí, quanto mais você faz, você sabe daquela regra. Não que você faça isso para esperar o retorno, nada a ver. Porque você faz assim, tá no ego. Mas você faz porque é prazeroso espalhar a consciência. E às vezes até uma consciência um pouco mais firme, um pouco mais incisiva, assim, não no sentido de impor, mas incisiva de, ó, isso que eu não aceito, não foi legal, mas te respeito, não foi bacana. Estou dando exemplos bobos aqui, mas pode ser de qualquer maneira, tá bom? Então, quando eu falo do corpo todo, esse é o estado de consciência. Eu sinto a verdade ou eu sinto aquilo que eu penso? Eu sei quem eu sou, eu só penso que eu sou sobre aquilo e acredito piamente que eu sou aquilo, naquela faixa frequencial, só que o resto não consegue ver, ainda está preso na ideia. Então são coisas que a gente precisa refletir. Então eu pedi para vocês fazerem um escaneamento do corpo. Como é que ele está? Que tipo de vibração seus ossos estão emitindo? Sua pele, seus órgãos, suas veias, artérias, a corrente sanguínea. Então, os cabelos, os cabelos da sobrancelha, de tudo. Qual é a combinação? Tá afinado? Sem entrar em desespero. Ai, eu tô sentindo que não, tem alguma coisa. Sai da ideia. Sente a eletricidade do seu corpo. Como que ele está se envolvendo com esse mundo? Olha que delícia. Vocês acham que eu só estou falando com vocês e preocupada sobre o que eu vou falar? Ou eu estou prestando atenção em tudo que eu estou falando aqui para dar o exemplo? Até onde está batendo essa energia? Ela está expandida ou ela está encolhida? Tem algum lugar com uma energia um pouquinho mais bloqueada? Que carinho que você vai lá? Que atenção que você dá para ir lá e afinar os tons?
dessas frequências do teu corpo? Quanto de tempo você se dedica para poder cuidar e amar, e amar, e amar, até ele tomar jeito? E aí as crenças começam a se dissolver, e aí você começa a se envolver em novos lugares, novos alcances, e o corpo pega num tranco igual um foguete, igual um foguete. E você sempre fica presente. Você não precisa mais fechar os olhos, não precisa mais tentar se conectar, porque você é a própria conexão, e aí depois disso você começa um longo desenvolvimento sobre esse lugar de estar nesse mútuo, nessa fraternidade, mas é muito mais profundo do que só falar. Né? É muito mais profundo do que só falar. Né? Todas as vezes que sentir necessidade, está no ego. Todas as vezes que você se diminui, você está no ego. Todas as vezes que você desacreditar de você e duvidar, você está no ego. Todas as vezes que você achar que você está sozinho, você está no ego. Todas as vezes que você codepender de uma outra pessoa, você está no ego. Todas as vezes que você transferir a sua raiva, o seu ódio para outra pessoa, você está no ego. Todas as vezes que você transferir isso para si mesmo, né, se colocando ao pó, ficando bravo consigo mesmo, se xingando de todos os nomes, você está no ego. Num ego que está descobrindo quem é. Então vamos ter muito carinho com esse querido ego, que ele precisa de você nesse momento, tá? Ele precisa de você nesse momento. Integrando, só mostrando a verdade. Quem é que está conduzindo esse corpo? Então você só mostra. Ego, sou eu quem te dou a vida, e só existe uma verdade sobre todos nós. Sobre todos nós. Eu sou filho de Deus. Sabe toda essa criação que você vê e até você mesmo? Então, foi meu pai, meu Deus pai e mãe que criou. Aí ele vai sair do controle aos poucos, desde que você não alimente, desde que você não traga afirmações. E não é que ele seja um problema, ele só precisa do nosso amor. Ele só precisa do nosso amor. Que ele tanto pode dramatizar, como muito bem colocaram, ou vitimizar, quanto ele pode ironizar, né, ou levar tudo numa falsa alegria, né, sem conhecimento de causa, sem olhar para si mesmo. Quantas pessoas que eu vi chegar pulando saltitante aqui, pirim-pim-pim para mim, e, e eu ver os chakras com tombo. Aí eu olhava, você tá bem mesmo? Tô. Você leva muito pesado tudo é seu ponto de vista. Isso que você tá falando não existe. Aí eu, tá bom. Aí você fala umas coisas que a gente não quer acessar, que não existe. Se eu não quero que exista, então não existe. Eu falei, nossa, tomara que essa criação dessa pessoa limpe o que eu estou vendo. E por longos anos eu achei que isso era verdade, porque vem de pessoas que eu confio muito. E aí, quando eu passava alguns meses, eu era procurada, porque aquilo que não estava sendo visto veio à tona. E aí eu pergunto para vocês, foi o meu ponto de vista? Eu queria só ver rosas, mas nem Sananda vê só rosas. Ele vê um lugar onde precisa de amor, precisa de lembrança sobre si mesmo, né? Mas você pode fazer dessa maneira com muita compaixão, e isso começa com você com você mesmo. Você com você mesmo. Como que eu uso outras potências
em mim, sendo que eu nem sei que elas existem, e elas estão surrupiadas ao pó ou a muitas feridas? É sobre isso que eu venho falar hoje. Como que eu mergulho, trago o equilíbrio dessas energias que estão, da cintura para baixo, por exemplo, ou aqui, né? A gente começa aqui do plexo, dos chakras inferiores. Como que eu reconheço isso? Que tipo de trabalho ou frequência eu exerço a mim mesmo? Que tipo de cura eu me ofereço? Então, sim, existe um reino encantado, e existe uma ilusão onde muitas pessoas acreditam, e eu até pouco tempo acreditava, porque era a minha realidade, e sendo muito franca, porque eu poderia falar coisas extraordinárias e canalizar Jesus Cristo aqui. Mas o meu corpo não acompanhava. Ele começou a acompanhar de um tempo para cá. E olha, a muito custo, porque eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Então eu tive que soltar a ideia para não ter ideia nenhuma e acreditar nessa coisa linda que estava vindo para todos nós. Então eu fui me permitindo, e todos nós, né? Tá todo mundo nessa, sentindo frequências altíssimas, acionando, impulsionando descargas elétricas, não é? Tá todo mundo, todo mundo. E quando você equaliza o ego em Deus, o ego na verdade sobre todas as coisas, ele não trabalha contra você, mas ele trabalha a seu favor. Não tem como eliminar ele, enquanto você for ser humano. Ele é a expressão da individualidade da persona aqui embaixo. Ele só precisa ser reprogramado, reeducado, né? Sair das zonas de conflito, de guerra, são costumes, né? A gente carece de mostrar para ele essa verdadeira quietude que existe no espírito. Aliás, nós estamos aqui, uma vez quando você reconecta com o seu espírito, você passa a educar claramente esse corpo. E levando mensagens de forma até silenciosa para outras. Seja no exemplo que eu falei, no trânsito, ou numa discussão, numa conversa, ou trazendo um ponto de vista, mas com maior respeito sobre todas as escolhas que as outras pessoas estão fazendo, né? Falar, eu entendo esse lugar, e você vai entender. Então, o que a gente busca hoje é transmitir para as pessoas esse profundo alinhamento, onde vocês criam o tempo inteiro o que vocês precisam, né? E uma vez que você está nesse alinhamento, você entende que você realmente não precisa de nada, né? É sobre isso. A Yara falou uma coisa muito legal, nem em zona de conflito, nem em zona de conforto, achar o equilíbrio exato. Tá nesse modo yin de o que eu faço com essa energia, né? Porque você é quem vai escolher a reprodução. Ninguém te impõe. Você não precisa ser um bicho, né? Sentir as coisas conforme a sua opinião. Quantas canalizações eu tenho observado que era diante a opinião do indivíduo, um médium diante a opinião, ele está reformulando o ego, então aí é bastante energia de bastante alinhamento egóico. É super nítido ver as confusões também, pessoas crendo em muitas confusões e sendo conduzidas e nem percebendo que estão usando frequências mais ruidosas, né? A gente percebe a energia. Aí você fala assim para mim, vocês falam assim, e aí, o que faz? A gente manda muito carinho, porque a pessoa está se buscando, ela está se procurando, ela está acreditando, e ela vai acreditar até um certo ponto sobre aquilo. Mas vai chegar uma hora que todos nós vamos falar a mesma língua.
Não vai mais ter, porque você disse isso, porque você disse aquilo, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, não concordo. Não vai ter mais essas discussões sobre Deus, ciência, filosofia, ou qual a melhor religião, ou nenhuma religião, ou é só o amor. Ai, é os gratiluz, ai, é os... Não vai ter mais nada disso num futuro, em breve. Ah, Sinite está falando não criar emoções pesadas ao qual tornam-se sentimentos e refletem no corpo físico, que talvez não há controle. É, sabe que, né, falando não do controle de posse, tô falando da consciência, né, sobre você. Não há nada que você não tenha que você não possa controlar. É uma crença que se tem. É medo de perder controle. Né? Todos nós já passamos por isso ou estamos passando, né? E, e, e é importante, foi isso que os mentores quiseram, aliás, o próprio Sananda. Tudo que você sente é só seu mesmo, você quem está criando todo esse abismo, você quem está criando toda essa conjuntura de dor, você está com medo de um monte de memória, você está com medo de todas essas holografias, nada é real, nada é real. Ah, eu trouxe sem querer, viajei. Meu marido trouxe aqui a chave, tipo, eu trouxe para cima. É nesse sentido, sabe, gente? Eu sei que é duro, eu digo do que você sente, das emoções, é tudo só seu. E é uma coisa que precisa ser resolvida, você com você mesmo. Ah, eu não sei, mas como, meu Deus? Sabe sim. Ah, sabe sim. Agora a gente sabe. Ah, invoca os 7 raios, chama a fraternidade branca, começa a se dizer coisas mais coerentes, em harmonia, coloca uma frequência, gente, quanta coisa tem hoje, né? Mas é impressionante o vício em relação ao conflito. E as pessoas não estão percebendo isso, porque eu falo, porque eu vivi isso, e eu me via no conflito, e eu, cara, eu que estou gerando, oh, nossa, era eu, que louco, era eu. Porque eu posso reagir de um outro jeito, só que eu não tinha domínio, que eu que estava resistindo a essa realidade, né? Sim, quando eu falei, Isaura, de chamar a fraternidade, eu não gosto de excluir de nenhuma maneira todo step by step que as pessoas passam. E tem a fase que eu e você já passamos que a gente não confiava nem 1% em nós, sinceramente. Então a gente tinha que convocar toda a turma tinha que ter, eles existem para isso, porque nós somos crianças, né? Só que aí depois tem um outro estágio, que a pessoa vai ganhando força sobre si mesma, né? Vai entendendo, vai gerando melhor as energias, e aí você trabalha como uma equipe, não como um pedinte, mas, pelo amor de Deus, não estou apontando que esteja errado pedir, né? É uma família, eles estão aqui para isso, né? Para todos nós, né? Então, né, Isaura, era assim mesmo. Ai, pelo amor de Deus, santo, tarará, todo mundo. Ai, a espada, Miguel, vem, socorro, tá difícil. A gente fala tirando uma, mas foi punk mesmo, né? E, e aí depois você vai ganhando confiança, você vai gerindo as energias, você se percebe parte da equipe, onde você é uma pessoa que está gerenciando legal o seu corpo humano, que você consegue ter consciência das suas emoções, do que você fala, você tem esse fluir, esse carinho em Deus, na sua transmissão, e isso é uma prática que vai trazendo um flow, não sei se vocês sentiram, acredito que sim, na hora que a gente puxa daqui e faz, gente, a alma faz assim, ó, ela voa, porque é isso, é o flow. Aliás, eu acho que eu contei isso para vocês, para a gente concluir, para vocês rirem muito, eu acho que eu cheguei a contar. Mas eu gosto de frisar, porque isso é um experimento de sensação mesmo. Quando minha mãe faleceu, que eu fui reconhecer o corpo, gente,
era uma energia tão grandiosa. A minha mãe é giganta. Sério, assim, eu senti um fluxo de vida e energia. Ela parecia uma bola, uma esfera gigantona aí de 400 metros, né? Quando eu cheguei perto, assim, minha vontade era de abraçar o cadáver, porque assim, eu cheguei perto dela e tava assim, ó, desligou ali o fluxo e a alma dela tava para fora, assim, enorme. Só que aí eu, nossa senhora, que lindo! Aí depois que eu me dei conta, assim, ai, olha o corpo, né? Olha o corpo, ai, eu já tava roxinha ali. E eu, caraca, mas pra onde que eu olho? Porque ela não tá mais aí, né? Ela usou essa roupa e ela era mega power giga, assim. Bleh. Que coisa mais linda! Ela é linda. E eu senti a mesma coisa depois que a gente velou ali, né? Que eu agarrava aquela imensidão, aquela gigante. Eu falei, meu Deus, isso aqui é um portal, né? Isso aqui é um grande portal. E desse fluxo, dessa energia física que eu estou tentando falar para vocês, e eu não estou falando só sutil, eu estou falando de sutilizar as partículas físicas, né? E a gente faz isso dando espaço para a verdade e não se sustentando na mentira de quem a gente é, né? Por isso que eu estou trazendo esses exercícios para a gente fluir com essa potência, porque ali, nesse dia que aconteceu a partida da mãe, eu vi que isso é totalmente mais que possível se a gente praticar, né? Essa expansão sem precisar desligar a conexão do corpo humano, que a gente pode conseguir, né? Essa proeza através das partículas, e aí eles têm mostrado muito, os mentores têm mostrado, a gente não está falando que é possível, a gente está falando que é possível, em vida de sentir e ser essa liberdade do grande espírito, vocês conseguem, né? Vocês conseguem fazer isso. A Isaura está falando, Sananda me disse, nem acima e nem abaixo, nem à frente nem atrás, todos lado a lado assim. Perfeito, Isaura, é isso que ele fala sempre, sempre, sempre. E ele não desiste, né? Assim, não existe desistir para o amado Sananda. Ele fala, vamos lá, força, foco, não existe desistir, é fazer acontecer, é todo mundo junto. Tanto que ele me pedia muito para eu não esconder o que eu estava vivendo, de nenhuma maneira. Às vezes ele me passa umas instruções, ó, segura um pouco, porque senão as pessoas esquecem de viver algumas coisas e ficam espelhando referência, né, e esquecem de olhar para si mesmos, ou sei lá, alguém que teve um salto X e aí a pessoa não olha para si e vê que ela está vivendo coisas muito similares, mas aí quer fazer exatamente igual ao outro. Não é isso, não é sobre isso. Todo mundo é filho de Deus, mas cada um vai ter a sua maneira. Tem gente que vem com uma personalidade, tem gente que vem com a outra. Então, é todo mundo junto. E a gente junto, com certeza nós somos mais fortes. Não é um julgando o outro, que se coisa o outro, porque o caminho me incomoda. Que saco, vamos parar com isso. Nós podemos colocar na frente a fraternidade em primeiro lugar, porque todo o resto é uma ilusão que quer fazer você parar. Quer fazer você se desfazer dos grupos, quer fazer você se desfazer de parcerias importantes, de amizades importantes, de relacionamentos importantes. Se liga, hein, gente? Se liga, né? É coisa birrenta do ego, que se desvaloriza e quer brigar com todo mundo porque a culpa é do outro, o outro tá errado. Oh, como que a gente transpõe isso? Trazendo a fraternidade, senso de compreensão. Eu ponho meu olhar e eu sou essência amorosa. E eu entendo a situação que as pessoas estão vivendo. E eu não uso as minhas conexões em profundidade para poder continuar a distorcer. Em nenhum momento eu me torno um ato de responsabilidade com a justiça divina. E isso é muito real para mim.
E eu sei que é muito real para vocês. Ai, gente, é isso. Alguém quer falar alguma coisa para a gente fazer um grande finale? Que eu preciso ir lá testar o computador lá embaixo para ver como que vai ser a aula. Né? Hum, hum. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vocês escreveram muita coisa linda. A Sinite 4, ou Sinite 4, ou só Sinite. Permita-se ser alegre, sinta a ser criança, sem cobrança, sem critério. O adulto encontra-se pressionado na conduta real. Sinite, assim, em parte, tem uma galera que tá assim, eu até pouco tempo também tava nesse rolê aí. Ai, amiga, agora eu não tô mais. Ai, fica tão divertido, fica tão engraçado depois, né? Mas isso aqui é válido para muita gente que se cobra. Que, ai, é um monte de treco. Eu também, nossa, eu fazia muito isso, né? De estar pressionado na conduta do que tem aqui, mas eu entendo o que você está falando. E obrigada pelo lindo conselho, viu? Alegre mesmo, é isso aí, é sobre isso. Ah, a Priscila está falando que foi gostoso ouvir, que ajuda a voltar para o centro. Eu que agradeço, eu que agradeço. Pedi para o meu eu superior me mostrar a verdade sobre uma pergunta que fiz e você acabou de dar a resposta. Ai, Bia, Beatriz, que delícia! Vem, gente, sério, vem de tantas maneiras. Brinca com isso, porque é interno e externo, porque tudo, afinal de contas, somos nós, né? Então, eu agradeço muito vocês. Hoje à noite a gente vai fazer uma live de envio de luz às 18 horas, vai ser uma meia horinha aí para falar também do nosso evento de carinho que a gente vai fazer no Sul, em Gramado, vai ser sensacional. Aliás, quem quiser vir, pode ir, é só levar um alimento não, 1 quilo de alimento não perecível, tá? Que a gente vai fazer uma doação para algumas instituições da região, a gente conseguiu o espaço, tudo foi na parceria. Então a gente está juntando o maior número de pessoas que têm intenção de amor para a gente fazer uma vibração, não só para a região, mas para o planeta inteiro. Então a gente está pedindo para ir de branco, vai ser dia 7 de junho, tá? Vão ser só 4 horas, um período da tarde, e de branco, e se quiser levar um bolinho, alguma coisinha para tomar, a gente vai fazer lanchinho compartilhado lá, e cada trabalhador, não só as representantes ali, a Elisa, a Rosalete, a Camila e eu, a gente vai dar o nosso carinho, né, a nossa condução, mas cada trabalhador vai ter o seu momento ali, seja de gerar energia, de conduzir numa meditação ou na sua técnica, ou seja lá o que ele sentir naquele momento, mas vai ser divertido, vai ser alegre, e a gente conta com vocês. Então a gente vai trazer um pouquinho dessa experiência às 18, tá? E ó, entrada, de novo, é só levar 1 quilo de alimento não perecível, nada mais e nada menos, que a gente quer aqui empoderar a sua luz, para você ir lá com tudo, cabe até 100 pessoas, a gente já está em 30 e a gente quer lotar, para poder levar muita luz e comidinha para os lugares que estão precisando ali, para dar um reforço no alimento, tá bom? Então, vem dançar com a gente, vem brincar com a gente, vamos levar alegria para esse planeta, que a gente pode fazer isso, claro, constantemente a partir de agora, mas quando dá para ficar juntinho é mais gostoso, né? Então podem me procurar a Elis, procurar a Rosalete, a Camila, que a gente está super aqui on fire, a gente já montou um grupo bem legal, onde eu estou pegando a fotinho de cada um de vocês, eu preciso que me mandem, porque eu vou fazer um cartaz bem bonito com a foto de todos nós, tá? Pelo mundo, pelo planeta, é isso, é sobre isso. Então, quem quiser vir, só avisa para a gente pôr o nome e vem todo de branquinho, trazer a sua palavra, trazer a sua luz, para a gente se abraçar bem forte, tá? Então, à noite, um spoiler de como vai ser a energia do dia 7 de junho, tudo bem? Um beijo, até às 18 de novo, e quem for fazer o Ser em Expansão, que é praticamente Ser em Expansão igual que a Beth que eu faço, mas é uma aula, tá? Eu percebi que era necessário a gente criar uma aula, eu vejo vocês em sala de aula,
tá bom? Às 19 horas. Beijo e fiquem com Deus sempre. Até uma próxima. Obrigada pela companhia de todos vocês.